Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender algumas coisas com um personagem muito importante da Bíblia, que é o quem? José do Egito. Nós vamos aprender aqui algumas lições que José nos traz, a respeito do seu grande empreendedorismo. Por que que José se destacou tanto, diante da sua grande empreitada? Uma das primeiras lições que nós trazemos aqui, que José tinha, a gente vai ver lá em Gênesis 39, capítulo 6, a Bíblia já deixa claro ali que José era formoso e muito inteligente. É bem provável que José tinha essa inteligência, o seu pai Jacó ali, ele já vinha também de grandes empreendimentos, porque quando a gente estuda aí toda a história de Jacó, que é caso aqui para um outro vídeo, nós vemos Jacó, um personagem ali muito astuto, esperto, inteligente em termos de negócios, né? Então José, vendo isso do seu pai, é bem provável que José era menos desinteressado, os seus irmãos eram menos desinteressados do que José. E o que que acontecia? José, por mostrar mais interesse em saber das coisas, tá ali aprendendo com o pai dele, ele se destacava mais do que os seus irmãos, porque ele tinha interesse, enquanto seus irmãos, com certeza, não devia ter tanto interesse. A primeira lição que a gente aprende aqui de José é o quê? Use seus dons e talentos aonde você está. Não importa onde você esteja, use seus dons. Por quê? A Bíblia diz que todos nós temos dons e talentos. E a gente só vai aperfeiçoando esse dom e esse talento que a gente tem conforme a gente vai praticando. Se você tem o dom de falar, fale. Se Deus te deu o dom de pregar, pregue. Se Deus te deu o dom de pintar, pinte, desenhe. Aonde você estiver, fala daquele dom que você tem. Fala para as pessoas daquilo que você faz. Se você borda, olha, eu sei bordar. E vai falando. E é assim que você vai desenvolvendo o seu dom. E aquele dom é usado para a glória de Deus e você vai estar fazendo coisas, que vai estar trazendo os retornos para você também, porque serve para isso. Então não tenha vergonha de falar dos seus dons. Então aqui a gente vai ver José o tempo todo falando dos dons dele. Tanto é que ele falava até demais que os seus irmãos o quê? O odiavam, O odiou tanto a ponto de querer matá-lo. Porque ele falava, dos seus dons, dos seus talentos, da sua inteligência ali, ela era desenvolvida, era notável, seus irmãos viam o avanço dele ali, Mas isso aconteceu com José porque ele tinha um propósito maior, Mas aqui o caso é, os nossos dons e talentos, não tenha vergonha, fale, Desde que use seus dons e talentos para a glória de Deus, porque nós sabemos que tem pessoas que têm dons e talentos maravilhosos que poderiam usar para a glória de Deus, e acaba usando até para coisas erradas. Então é saber usar os dons e talentos com inteligência para a glória de Deus. O segundo aprendizado que nós aprendemos com José aqui é que o que? Afaste das tentações. É muito fácil, às vezes, quando você tem um talento muito bom, um dom, você também ser tentado, seja na sua beleza, seja no seu empreendimento. Às vezes você vai ser tentado a fazer coisas que saem fora do agrado de Deus. Então você sabe desses dons, use para a glória de Deus. Então se afaste das tentações. A gente vê que José se afastando das tentações. Como a Bíblia diz, José era formoso, ele não usou a sua beleza para ficar com a mulher de Potifar. Muito pelo contrário, ele se afastou da tentação. Você tem um dom de fazer negócios, faz seus negócios honestos. Não faz ali de modo que não glorifique o nome de Deus. Então é assim que a gente vai aperfeiçoando, afaste das tentações, porque às vezes vem tentações muito mirabolantes, nós sabemos que vem, porque nós somos tentados o tempo todo e nós temos que ter discernimento. Isso glorifica a Deus, eu faço. Isso não glorifica, eu não faço. Mas o ensinamento que José nos dá, afaste das tentações. O terceira coisa que nós vemos em José aqui é o que? Mantenha a fé em Deus, mesmo diante das adversidades. Gente, quando a gente tá fazendo qualquer coisa, qualquer negócio, vem o desânimo, vem a preguiça, vem a falta de fé, vem aquela vontade de desistir porque não tá dando certo, porque quanto mais a gente tenta, mais obstáculos vem, mais um problema, mais outro. Nesse momento é primordial você ter a fé. Quando a gente vê a história de José, primeiro é vendido como escravo, é rejeitado pelos seus irmãos querem matá-lo.
vai para uma terra distante, longe dos seus familiares, sofre todo tipo de perseguição e desastre ali. E a gente vê José preso, José tentado, mentem a seu respeito. E o que acontece? José, mesmo diante de todas essas adversidades, ele se manteve firme, ele manteve a fé, ele não desanimou diante de todos esses obstáculos. E todos os seus empreendimentos, quando a gente vê, deu certo diante da sua fé, da sua fidelidade a Deus. E o Senhor o abençoou, tanto é que José se tornou muito próspero e um governador, e que nós sabemos bem a história. A quarto ensinamento que a gente aprende com José aqui é que, em vez de focar nas injustiças, foque em Deus. A gente vê aqui, como falei, a vida de José, ela foi muito injustiçada, né? Mentiram a seu respeito, fizeram muitas coisas que ele não merecia. Mas ele não manteve sua mente, seu foco nos problemas, nas adversidades, nas pessoas que estavam feridas. Não, ele não manteve ali nas pessoas que estavam ferindo ele. Muito pelo contrário, o seu foco, a sua persistência estava em Deus. Tanto é que em todos os lugares que ele foi, ele estava com a sua mente focada em Deus. Então, quando o foco é Deus, não importa as dificuldades, os problemas, as mentiras, as adversidades, porque você está com a pessoa certa. Você está com a pessoa certa, então você não foque. Só que a maioria de nós, a gente esquece o foco, que tem que ser Deus, e a gente foca no problema que é aquela pessoa, ou aquele negócio que não está dando certo. E a gente foca tanto nele que a gente deixa de ver a solução, né? Então, e com isso, com a sua inteligência, José soube fazer bons negócios. José empreendeu. Nós vemos José ali administrando tão bem os recursos com o faraó, que o que aconteceu? José fez o seguinte, José ensina para nós ali até sobre investimentos, né? Todo o seu dinheiro que você tiver sempre, tira uma parte, guarde uma partezinha, nem que seja 1% ali, porque vem tempos difíceis, vem adversidades, e se você não tiver preparado, tudo que você tem, você já gastou de imediato,